E os salmos, irmãos? Nossa, os salmos, aqui nós poderíamos fazer uma semana teológica inteira só para falar sobre os salmos, mas nós não vamos fazer isso, né? E também nós não vamos fazer, fiquei até receoso de dar um exemplo nesse salmo que eu vou tratar aqui, e aí eu já proclamo aqui que a partir de hoje está proibido pregar nesse salmo, porque nós vamos fazer ilustração, né? Mas, enfim, eu estou brincando, mas eu queria dar aqui uma rápida ilustração de como é que nós lidamos com os salmos, certo? Na preparação de um sermão, de uma palavra. Tá? Como é que o tipo literário chamado salmos, ele tem peculiaridades no modo como nós preparamos um estudo, um sermão, uma palavra. E aqui, olha, eu queria fazer uma rápida digressão e comentar o seguinte. Alguém pode estar perguntando, eu não estou vendo aqui na lista do reverendo Daniel o tipo literário poesia. Será que ele esqueceu? Ou será que ele não vai falar? Ou será que ele não acredita que seja um tipo literário? Gente, poesia não é necessariamente um tipo. Por quê? Porque as profecias fazem uso de poesia. Os salmos fazem uso de poesia. Textos de sabedoria fazem uso de poesia. As narrativas, quando estão fazendo uma bênção, uma oração ou um cântico, usam poesia. Então, poesia na verdade, um tipo de linguagem. É como se fosse uma matéria-prima com a qual nós construímos tanto a narrativa, profecia, salmos e sabedoria. Então, se você for, por exemplo, separar na Bíblia o que é poesia e o que não é, vai virar uma bagunça. Porque tem poesia espalhada para todo canto das Escrituras. Então, esse termo poesia, ele não é muito útil para você distinguir e selecionar os tipos literários, tá bom? Então, é por isso que eu não estou usando essa expressão poesia. Os salmos, eles são escritos na estrutura poética, e nós vamos ver aqui algumas características, né? Eu não vou entrar nos detalhes sobre os tipos de salmos, porque isso já é uma coisa que todos vocês já ouviram bastante. Há boa literatura disponível sobre esse assunto. Já tivemos uma semana teológica, né, com Palmer Robertson falando sobre isso. Isso vocês já sabem muito bem. Eu queria falar aqui um pouco sobre a arquitetura do salmo. É isso aí, talvez alguém... Arquitetura, reverendo, é arquitetura. O termo técnico ele é bem mais feio e complicado, mas eu vou usar esse aqui, que é um termo mais claro. Quando você olha para a arquitetura de uma construção, e eu lembro de ler a respeito da Catedral de Brasília, e o texto, né, do Oscar Niemeyer explicando o que ele tinha em mente quando ele desenhou a Catedral de Brasília. Então, a gente pode achar agora bonito, interessante, mas quando você entende a arquitetura e o projeto arquitetônico envolvido naquela estrutura é diferente, você tem um significado. Então, qual é a arquitetura do salmo? Então, não é do livro do salmo, estou falando de cada salmo individual. E é isso que eu tenho visto em nossos alunos, às vezes, pregando. Eles têm uma dificuldade de visualizar a arquitetura de cada salmo. E cada salmo é diferente. E o salmista, ele é inspirado e ele tem, além de já ser gênio para criar estruturas complexas, poéticas, ele ainda tem da parte de Deus, né, esse plus para poder criar ainda uma arquitetura muito curiosa. Eu vou pegar aqui um exemplo para a gente explicar o que nós estamos falando. Esse aqui é o Salmo 146, tá? Aleluia, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens. Alunos do JMC que estão assistindo aí com o Logos aberto, né? Depois olha o texto hebraico disso aí, gente. Filho dos homens está no singular, né? Então é filho do homem.
em quem não há salvação, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos fazer um exemplo nesse salmo? Primeira coisa, o salmo começa com aleluia no começo e no final. Eu sei que aleluia significa aleluia, né? Seja louvado Yahvé, mas, olha, a gente entende que isso é um detalhe, né? Quase que um detalhe artístico na estrutura do salmo, mostrando que o salmo começa e termina com essa oração, né? Que desafiando-nos a louvar Yahvé. Ok, mas isso não é a mensagem principal. Você não pode fazer desse título, né, a chave para você interpretar o Salmo. Seria uma coisa totalmente fora de propósito. Vamos ver alguns exemplos aqui. Como é que nós entramos num Salmo? Tá? Quem está me ouvindo e já fez seminário, ou pelo menos que sabe um pouco de gramática, é em português, eu não estou mostrando nada aqui de hebraico. Você tem que ter alguns mecanismos que não sejam baseados apenas na sua imaginação. Tem gente que tem uma imaginação que é de impressionar. Ele vê coisas que ninguém mais vê, só ele vê no texto. Mas então, para que isso não aconteça, você tem que ter algumas coisas que são concretas. Então vamos lá. Primeira coisa, você observa que o que está agora de vermelho são todos imperativos. Tá? Lembrando que em hebraico, né, o versículo 2, né, louvarei, é o que a gente chama de cortativo, é um hebraico na primeira pessoa, não tem isso em português, o cantarei, a mesma coisa. E o não confieis é o futuro com uma negação, então é também um imperativo. Então aqui nós já temos, então, um começo. Então nós temos 4 imperativos, ok? Muito bem, o que mais que a gente pode encontrar aqui? A gente vê que os primeiros 3 estão dirigidos à primeira pessoa. Louva minha alma, está falando comigo mesmo, ele e a alma dele, é a mesma coisa. Eu louvarei, eu cantarei. Então, os 3 primeiros têm a ver com ele. O quarto aí, não confieis, é na segunda pessoa do plural. Não sabemos quem é, mas não é o próprio salmista. Então, vamos separar isso aí. Então, vamos chamar esses 3 aqui de o nosso primeiro tópico e vamos separar, colocar uma linha para dividir. Nós ainda estamos encontrando a arquitetura do Salmo. Okay? Então, isso vai ser o nosso tópico 1. Tá? Tem a ver com louvar, cantar, alguma coisa nessa natureza. Ainda não estamos definidos. Muito bem. O que mais que a gente pode ver? Vocês conseguem perceber que nos versículos 3 em diante, essa linguagem, não confieis em, e depois, bem-aventurado o que tem por auxílio, o que significa bem-aventurado o que confia em alguma coisa? Então, parece que esse bloco que continua está contrastando 2 tipos de confiança. Está condenando um tipo e está chamando de bem-aventurado outro tipo. Tá? Vamos ver se isso se confirma? Então, vamos deixar provisoriamente isso aqui. Uma confiança ela é proibida, não confieis em, e outra confiança ela é recomendada. Bem-aventurado que confia em tal coisa. Muito bem, provisório. O que mais que a gente pode ver? Selecionando aí depois, especialmente para os alunos, né, tudo que está em verde são verbos no particípio. E você sabe que quando tem verbos no particípio assim, isso é uma lista. É uma lista. Aí tem coisa aqui que nem está em português no particípio, mas em hebraico está. Então, isso é uma lista. Porque é uma lista, eu já tenho agora
uma, 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 uma maneira de separar esse bloco, né? Vamos separar ele de lado, né? Então, isso é uma lista. Nós não sabemos o que ele está listando, mas é uma lista. E nós sabemos que essa lista tem a ver com o Senhor, porque todos os verbos estão qualificando o Senhor. O Senhor que fez os céus, o Senhor que mantém para sempre a fidelidade, o Senhor que faz justiça, o Senhor liberta, abre e assim por diante. Tá vendo? O que mais que a gente pode aprender aqui? Essa parte final, né, o Senhor reina para sempre, logicamente não está vinculado com essa lista, porque o verbo inclusive é outro. Então vamos chamar esse bloco do meio aí, né, de um tópico. O tópico 2 seria, né, ele tem essa primeira parte da confiança proibida e essa segunda parte da confiança recomendada. Okay? Vamos focar um pouco nesse tópico 2. Esse tópico 2, gente, ele, se você olhar para ele, aquilo que é a confiança proibida, ela é proibida e depois tem uma explicação. Por que ela é proibida? Não confieis em príncipe, por quê? Não há salvação neles, o espírito, quando sai, eles voltam ao pó. Então, essa é uma explicação. Certo? Vamos colocar como se fosse essa a justificativa. Por que não confiar em príncipe? É o tema disso aí. Depois você tem a segunda parte, né, que mostra por que confiar no Senhor. E aí vem a lista. E pelo que você viu, a lista para a gente confiar no Senhor é bem maior do que a lista para confiar nos príncipes. Qual é a lógica que a gente vê nisso? É que o salmista quer que nós confiemos no Senhor. Está vendo como que a arquitetura do Salmo acaba nos induzindo a ver algumas coisas? Na sequência, então, colocando de volta o tópico inicial, que a gente não definiu o que era. Então, você tem o tópico 1, que tem a ver com louvar. Você tem o tópico 2, que mostra por que devemos não confiar em príncipes. E o tópico 2, também, por que confiar no Senhor. E aí vem a parte final do Salmo, que tem o verbo, o Senhor reina. E isso aí, a gente vai ter que encontrar uma maneira de vincular isso com o que veio sendo dito antes. Vocês estão vendo que eu estou navegando no Salmo, eu não estou tendo dificuldade e nem estou mexendo em texto hebraico. Mas eu estou usando a gramática, eu estou usando a sintaxe, eu estou usando descobrindo a arquitetura do próprio Salmo para me ajudar a preparar um sermão. Mais adiante, então, a gente pode provisoriamente chamar esse tópico 1 aqui, eu chamo de uma decisão pessoal, porque o salmista ele não está convidando as pessoas a louvar a Deus. Ele está dizendo que ele louvará a Deus. Não chamou ninguém para louvar. Então, se você for pregar nesse Salmo 146 e disser, esse é um salmo que convida o povo de Israel a louvar, é errado. Ele não está convidando. Em nenhum lugar nesse salmo o salmista está convidando a adorar. Existem vários salmos que falam isso. Esse não fala isso. Ele mostra uma decisão pessoal do salmista, dizendo que ele irá louvar. Esse é o tópico 1, então. É uma decisão pessoal que foi tomada. Okay? O tópico 2, como a gente viu, apresenta um motivo. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele não quer confiar em príncipes e também porque ele confia no Deus de Jacó. Certo? Pergunta, reverendo, eu podia fazer cada um desses aí um tópico? A primeira razão, porque ele não confia em príncipes, e a segunda razão, porque ele confia. Lembre-se, sintaticamente, esse bloco ele é coeso. Então, você não pode separar coisas e mexer na arquitetura do salmo. Aprenda a lidar com isso. Reverendo, mas esse meio está muito grande, vai ficar, tá vendo? Quantos versículos lá? Somente o versículo 10 sozinho lá, coitado. Gente, quem escreveu o salmo não foi você. Deixa o salmo do jeito que ele foi feito. Respeite se não o gosto do salmista, a inspiração de Deus que quis que o salmo fosse assim. Mas vou ter que gastar agora muito mais tempo nesse tópico 2. E qual o problema com isso? Então, veja, isso que eu estou dizendo, a arquitetura do salmo é que regula como você irá pregar. Ok? Então,
esse tópico 3 caberia bem como o segundo motivo, né? E por que ele tomou essa decisão? Porque o Senhor reina, ok? Olha, não está pronto o sermão, tá? Ainda tem muita coisa para fazer. Como que você vai dar o nome em cada uma das partes? Isso é um trabalho que você pode fazer depois. Mas eu creio que já deu para vocês perceberem como é que a literatura poética ela tem uma estrutura peculiar que precisa ser respeitada. Se você não respeita, você acabará causando grandes problemas para você e também para quem te ouve, porque você gastará tempo naquilo que não é importante. Ok? Muito bem. Esses são os salmos. Tem muita coisa para falar, mas para hoje é isso que eu tenho para falar.